Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, segunda-feira, 13 de julho, e vamos dar continuidade àquela nossa conversa já, que ficou bastante longa na segunda-feira passada, sobre a questão da fábrica. Só que dessa vez nós vamos trabalhar um pouco mais com imagens, um pouco mais com a cartografia, para a gente poder continuar desenvolvendo ideias, né, e assim, propostas e tal, para ver se estas reflexões, esses movimentos, né, que estamos fazendo aqui podem se transformar em ferramentas relativamente eficazes para dentro de uma sala de aula. Então, hoje nós vamos trabalhar com algumas imagens, mapas, fotografias e tudo relacionado efetivamente à geografia brasileira e aos problemas que envolvem a geografia do nosso país. A primeira imagem, essa que vocês estão vendo aí, ela foi retirada de um atlas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e que fala justamente da produção industrial no Brasil. Bom, esse atlas vocês podem encontrar na internet, podem baixar esses mapas todos, são dezenas, centenas de mapas, sei lá quantos, que podem ser colocados aí no computador e para uso pessoal de qualquer um, né? No caso, eu escolhi esse mapa porque ele nos dá um pouco a divisão regional da concentração industrial do Brasil e os principais setores, né, da indústria no país, onde estão e qual é a capacidade, né, econômica da indústria relacionada à energia, ao petróleo e coisas assim, a indústria metalúrgica, a indústria de alimentos. Então, assim, vocês têm aí nesses mapas um conjunto de dados bastante interessante que podem ser trabalhados em sala de aula com facilidade. Claro, existe uma diferença muito grande quando nós pensamos em alunos de 10, 8 anos, 9 anos, e outra coisa são alunos com 14, 15, 16 anos. Na verdade, esses mapas eu indicaria que é um trabalho para se fazer com o ensino médio, né, com um trabalho de leitura minuciosa, onde se pode olhar para esses mapas e pode efetivamente fazer leituras, fazer inferências, poder refletir sobre a junção de determinados setores industriais em determinadas áreas, no caso do Sudeste, no caso do Sul do Brasil, inclusive o papel desse conjunto de fábricas no Nordeste, no Norte, na Amazônia e tudo mais, que de alguma maneira está representado de diversas maneiras, né? Como são mapas que a gente pode baixar para dentro do computador e eles estão em altíssima resolução, é possível se ver com bastante detalhes, assim, bastante ampliado, detalhes mesmo do Brasil. É muito interessante, acho que é um material que todos nós podemos ter com facilidade, está disponível para qualquer um. De qualquer maneira, a questão é que nós estamos tendo esse ponto de partida, né, para mostrar aquilo que acho que qualquer professor de geografia no Brasil sabe. A diferença do ponto de vista da concentração. Quando nós pensamos na questão da presença da fábrica e estamos pensando em algo como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e o sul da Bahia uma parte aí, a zona mais úmida do Nordeste, nós estamos pensando num nível de concentração desse tipo de estrutura, desse tipo de produção, que é muito diferente do que nós vamos encontrar, então, nas regiões mais centrais do país, mais envolvidas com o centro-oeste e ao norte, a Amazônia e tudo mais. Isso já é um dado, né? Isso aí é uma coisa de conhecimento público. O interessante de tudo isso é que, como nós estávamos falando no vídeo passado, a fábrica ela não organiza exclusivamente a geografia de um país ou a geografia planetária pela sua presença imediata. Não é porque nós temos uma fábrica na periferia da cidade ou no centro da cidade que a cidade é determinada pelo sistema fabril. O sistema fabril é muito mais amplo do que isso, é um ponto de partida. Ele cria não só a mercadoria, mas cria os hábitos de consumo. Ele cria o consumidor, ele cria toda uma organização que, de alguma maneira, intradetermina
no caso, por exemplo, da própria pandemia, como nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vendo o colapso, né, do processo produtivo em vários setores, justamente porque o próprio mercado está bloqueado, porque em muitos lugares do mundo as pessoas não podem sair de casa. Porque não podem sair de casa, elas não podem consumir, e como elas não podem consumir, as lojas não abrem, o desemprego acontece, as fábricas fecham. Bom, é o colapso geral do sistema. De alguma maneira, ele não... nada indica que o modo de produção capitalista vai acabar e que o fim dele está ali na esquina, logo depois do fim da Terra plana, mas de qualquer maneira isso tudo são desastres, digamos, econômicos, onde o sofrimento, para além da doença, para além das mortes, para além de tudo, o sofrimento das pessoas desempregadas, a incapacidade, né, de funcionamento do sistema como um todo. Então, o que nós estamos afirmando é que a lógica de funcionamento que estabelece a relação de disponibilidade do trabalho, do mais trabalho, das riquezas, né, do mundo como um todo, associado ao processo da fábrica, ele está, digamos, definindo a própria organização das cidades, a própria organização de tudo que nós temos para frente. Como vocês podem observar nessa imagem, ela é uma imagem aérea da cidade de São Paulo, eu estou aqui olhando para vocês, mas estou olhando na imagem também aqui no meu computador, né, e com o objetivo de descrevê-la um pouco. Então eu tenho aí milhares, centenas de grandes edifícios, é um verdadeiro paliteiro, não é? Você vê a cidade de São Paulo com uma vista aérea, mas o que nós temos é um certo tipo de organização, um certo tipo de fluidez, né, onde, de alguma maneira, esse conjunto de prédios, esse conjunto de ruas, esse arruamento, toda essa armação, ela está diretamente associada para sustentar o próprio processo de reprodução do sistema capitalista, isto é, da forma como se organizou o sistema fabril como um todo nesses últimos 2 séculos, aproximadamente. E o ponto em que ele atinge de desenvolvimento, de requinte, né, definindo o conjunto de pessoas vivendo umas sobre as outras, articuladas por elevadores, onde o trabalho é feito em mesas uma ao lado da outra, articuladas também por um outro conjunto de máquinas hoje, por computadores pessoais. Uma parte considerável dessa rede toda então se distribui. E no meio da pandemia estamos, uma parte pelo menos dos trabalhadores que estão diretamente relacionados à produção e à circulação de informações, vão fazendo o trabalho dentro de casa, porque a rede de computadores estabelece para nós uma articulação e uma presença, uma existência geográfica que muito pouco tem a ver com quilômetros, tem mais a ver com a velocidade de quantos bytes por segundo entra o sinal de internet dentro da rede com a qual nós estamos interligados. Então toda esta noção de localização, do onde estamos, se estamos longe, se estamos perto, qual é a nossa geografia, qual é o nosso papel e o nosso lugar dentro dos processos, é que está se redefinindo muito rapidamente nesses últimos 30 anos aproximadamente. Mas, de qualquer maneira, tudo isso está ligado a um sistema produtivo, a um sistema de produção e circulação do trabalho no formato de mercadorias. Isso não é novo, ou pelo menos não é uma novidade do ano passado. Isto são coisas que já vêm vindo, vêm se constituindo e vêm amadurecendo há décadas, há séculos. O que vocês estão vendo é, na verdade, o formato que o próprio sistema fabril, de uma maneira geral, ele constitui, bom, olhar São Paulo, olhar Nova York, olhar as grandes cidades do mundo enquanto imagem aérea, não existe muita diferença, as coisas são muito semelhantes, o sistema se reproduz e ele cria os seus padrões, cria os seus formatos, as suas paisagens muito padronizadas, como numa linha de produção, né? Por outro lado, quando nós olhamos uma imagem como essa que vocês estão vendo aí, que é lá em São Félix do Araguaia, bom, lá no Rio Araguaia, uma coisa distante,
para os que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ou as grandes cidades brasileiras, onde é São Félix do Araguaia, não é? Mas, como vocês veem nesta imagem aérea, também o que nós temos é esta quadriculação, esta ordem. Cada uma dessas coisas estão colocadas numa determinada ordem para que as pessoas possam circular, para que os automóveis possam circular, para que as coisas possam funcionar dentro desse sistema. Esta outra imagem que nós temos aqui já é uma cidade que é Ouro Preto, lá em Minas Gerais, onde esta conformação, a existência dessas ruas, dessas bifurcações e, vamos dizer, da largura, né, que elas possuem, está associado a um processo de vida relacionado ao século XVIII, ao século XIX. Este não é o lugar da circulação de mercadorias rápidas, por onde passam caminhões, por onde passam automóveis rapidamente, onde as calçadas estão disponíveis, digamos assim, para proteger o pedestre da velocidade do automóvel. Não. Isto é um lugar feito para as carroças, é um lugar feito para um outro mundo. E o que eu estou querendo colocar para que vocês vejam na paisagem, é que cada uma desses lugares com as suas formas, essas formas materializam de fato o sistema de vida de um povo, o sistema de vida que é dominante numa determinada época, numa determinada região ou lugar. Ouro Preto, um lugar de produção de minérios para a sustentação do grande império português, e nada tem a ver com a São Paulo do século XXI, que tem a ver com a sustentação do império que é o capitalismo, que é um império de caráter planetário e que não existe nenhum povo no mundo que seja proprietário dele, né? Porque, na verdade, é um problema muito mais definido e articulado no plano das classes sociais do que propriamente das nacionalidades, mesmo que elas existam e tenham lá a sua importância do ponto de vista da nossa geografia. Quando nós chegamos em mais uma imagem, essa imagem da cidade de Paraty, muito articulada com a mesma época de Ouro Preto, um porto de exportação no estado do Rio de Janeiro para mandar ouro e pedras preciosas para Portugal e, bom, essas coisas dessa época, vocês vão ver então que esse calçamento em nada tem a ver com o asfaltamento de São Félix do Araguaia, algo que está muito distante dos grandes centros urbanos. Hoje em dia, o que se faz com Ouro Preto e o que se faz com Paraty é muito mais vender essa imagem da antiguidade. O que está colocado como mercadoria é muito mais algo associado ao turismo do que propriamente a produção de mercadorias no sentido que a cidade de São Paulo nos reserva, ou que São Félix do Araguaia nos reserva. Porque, na verdade, todas essas condições, digamos assim, para quem conhece Paraty ou conhece Ouro Preto, sabe que existe uma circulação um pouco externa a essa cidade mais clássica e que está diretamente relacionada a receber turistas e a hotéis e, bom, tudo isso que de alguma maneira agora também está em crise com esse tal desse coronavírus. A imagem seguinte que vocês estão vendo aí é uma plantação de soja, assim como nós estávamos colocando no vídeo passado, né? A presença da fábrica, ela reorganiza a própria agricultura. O que nós estamos vendo é quase que linhas, quase não, são linhas muito bem definidas e muito retificadas, né? Onde uma planta está exatamente ao lado da outra, no sentido de ampliar a capacidade produtiva, a velocidade dessa produção, a velocidade do processo de plantio e de colheita, né? Para que haja uma redução de custos, para que milhões e milhões de toneladas desse tipo de produto, e aí se vocês forem atrás das imagens mais recentes da produção de cana-de-açúcar ou da produção de seja lá o que for, elas estão muito associadas a esse tipo, né, de ordenação. Existe uma ordenação cuja referência, cujo sentido geral está na ordem do trabalho, uma referência que já existia na produção da cana-de-açúcar no século XVIII, XVII, mas que vai se ampliando e vai se tornando cada vez mais sofisticada e a serviço não mais daquele
cortador de cana, por exemplo, um indivíduo que sai com o seu facão, com a sua foice e vai cortando a cana depois de queimada, mas as grandes máquinas, as grandes colheitadeiras, as grandes cortadeiras que vão então fazer isso e substituir a força de trabalho de milhares e milhares e milhares de pessoas. Agora, esta imagem que vocês estão vendo é de uma cidade do Amapá, chamada Laranjal do Jari. Ela, é uma cidade criada em função da produção de papel, na época do grande projeto Jari, um navio no meio do rio Jari, produzindo papel e tal, e é uma cidade isolada do mundo, se é que a gente pode dizer isso, mas a imagem nos mostra claramente o asfaltamento, as placas de trânsito, as pessoas, toda uma ordem que não é definida por uma cidade do século XVIII, uma cidade do século XVII, é tipicamente uma cidade do século XX para o XXI, porque, na verdade, ela estabelece um novo roteiro, uma nova margem, um novo conjunto de relações que em nada tem a ver com aquilo que nós vivemos, né, nos séculos passados. Então, essas diferentes paisagens, esses diferentes formatos são a materialidade da própria forma como o trabalho se realiza. Não só enquanto trabalho do ponto de vista de quem está na frente da máquina fazendo a coisa, mas do trabalho do ponto de vista da sua realização completa, desde o momento em que se investe até o momento em que se lucra, desde o momento em que se reúne as máquinas até o momento em que se circula a mercadoria, o processo como um todo, e que, de alguma maneira, se define também. Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima segunda-feira, quando a gente falar do tal dito cujo capital financeiro, o capital rentista e coisas desse gênero, e como que ele vai organizar também ou colaborar nesse processo de definição do paisagístico, das formas, da maneira como se distribui a geografia brasileira e como que ela está realizada hoje em dia. Muito bem. Para a gente terminar, amanhã, terça-feira, mais um podcast. Nós vamos ter aqui a Flaviana, uma professora da Universidade Federal da Grande Dourados, falando de nada mais e nada menos do que o PIBID, um dos maiores projetos de formação, um dos mais articulados e mais sofisticados projetos de formação de professores no Brasil. Algo que, prometia muito ser uma mudança drástica e importante no desmonte do sistema de ensino que vem desde os anos 70, desde a época da ditadura, e que muito pouco se resolveu de lá para cá, mas o PIBID prometia e realizou, sem dúvida nenhuma, para muitos e muitos jovens, uma requalificação, uma qualificação profissional que, invejável do ponto de vista de um grande projeto de política pública. Nesse sentido, a Flaviana coordenou projetos do PIBID durante muitos anos e veio conversar conosco, aceitou o nosso convite para fazer uma avaliação então disso. Amanhã, cedo, no nosso Conversas Radicais, no nosso podcast, a professora Flaviana, lá da Universidade Federal da Grande Dourados. Amigos, um abraço, até amanhã com a Flaviana, até quarta-feira, quando a gente volta a discutir então o conceito de região. Obrigado, vão aí curtindo, mandando perguntas, etc, etc e tal, e que isso é o que nos sustenta. Até mais!